Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais este encontro. Hoje vamos para um capítulo maravilhoso do livro de Salmos, Salmos capítulo 13. Aqui temos uma oração do rei Davi que tem muito a nos ensinar, porque o rei Davi estava extremamente angustiado, ele estava aflito e ele não tem vergonha nenhuma de expor sua aflição, o seu descontentamento para com Deus em oração. E eu não tenho um título exato para esse sermão, para esse estudo, mas pense, será que Deus já tem se esquecido de você? Ou você tem se sentido esquecido pelo próprio Deus, pelo Criador do Universo? Se você já se sentiu assim ou está se sentindo esquecido por Deus, ignorado por Deus, você não é a primeira pessoa. E Deus já deixou registrado o sentimento do rei Davi, em que em uma ocasião estava se sentindo ignorado pelo próprio Deus, com o sentimento de que nunca Deus iria olhar para ele e fazer jus à sua causa, ao seu pleito. Então vá comigo lá em Salmos capítulo 13, versículos 1 e 2 para começar. Salmos 13, 1 e 2. A Bíblia diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui nós temos o salmista, o rei Davi, que começa uma oração já fazendo perguntas, e uma pergunta atrás da outra. E isso expressando a sua alma, expressando o seu coração. E a primeira pergunta que ele faz é: até quando te esquecerás de mim, Senhor? É importante notar que aqui ele não pergunta: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Não, aqui ele já coloca como se Deus esqueceu. Ele quer saber até quando. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? E você perceberá aqui junto comigo que 4 vezes ele pergunta: até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Mostrando o seu descontentamento. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ele se sentiu isolado de Deus. Ele sentiu que Deus havia se esquecido dele. Ele estava clamando a Deus, estava buscando a Deus, mas Deus não lhe respondia. Por algum motivo, ele não sentia a presença de Deus, não sentia a resposta de Deus nas suas orações, ele estava angustiado. E ele pergunta então: Senhor, quanto tempo vai durar essa situação? Até quando? E ele continua, na segunda pergunta, por exemplo: para sempre? Na cabeça dele, na mentalidade do salmista, aquilo parecia uma eternidade. Senhor, eu preciso de ajuda. O Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga, e isso é para sempre? Deixa eu pensar aqui, ou concluir, é para sempre? Só para eu saber. Ou vai ter um fim? Essa minha luta, essa minha dificuldade, essa minha peleja, a angústia que eu estou vivendo? O Senhor não está me vendo. Agora eu pergunto, isso vai durar para sempre? E ele continua: até quando esconderás de mim o teu rosto? Aqui uma terceira pergunta. Senhor, eu estou pedindo e parece que o Senhor está virando o rosto, me ignorando. Às vezes a minha filha, ela fica lá puxando a minha roupa, querendo conversar comigo. Fala: papai, olha para mim, papai, olha para mim. E Deus, para Davi, parece que Deus estava assim. O Davi puxando a túnica de Deus e Deus virando o rosto. Eu não quero conversar com você, eu estou virando o rosto para você, estou lhe ignorando. Era esse o sentimento de Davi. Eu pergunto: alguma vez você já orou a Deus dessa maneira? Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui, eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou rogando que o Senhor faça jus à minha causa. E parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não está aqui, parece que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor pode estar ouvindo outras pessoas, mas e a mim, Senhor? E a mim, até quando eu vou continuar nessa peleja, nessa dificuldade?
Essa é uma oração sincera. Às vezes nós ficamos ali engolindo seco para não falar com Deus, mas aqui Davi, ele foi ousado e ele manifesta o seu sentimento diante de Deus em uma oração. Eu pergunto, você já usou a sua oração para se expressar diante de Deus? Falei, Senhor, estou extremamente chateado. Senhor, estou com raiva. Senhor, estou com medo. Expresse os seus sentimentos, as suas emoções ao seu Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso. Ele está ali para lhe ouvir. O trono da graça está disponível para os seus filhos. E nós ficamos retendo as nossas emoções, nos guardando. E aquilo vai provocando um sentimento muito ruim, uma angústia ainda pior. Temos que desabafar. E quem melhor para desabafar, senão com o próprio Deus que nos conhece, que sonda os nossos corações, sonda os nossos rins, de acordo com a Bíblia. Ele lhe conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que o seu pastor, melhor do que o seu pai ou sua mãe. Deus lhe conhece, então desabafe com Deus. E Davi continua dizendo, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia. Ele olhava para si e apenas via tristeza, tristeza. Todos os dias. Ele olhava e não aguentava. Pai, Senhor, eu estou consultando com a minha alma e todos os meus dias são terríveis. Todos os meus dias são tristes. Não era para ser assim? Afinal de contas, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que eu estou assim? Senhor, tristeza, mais tristeza, mais tristeza. Quantas vezes nós fingimos não estar tristes? A pessoa pergunta, tudo bem? Tudo bem. Quando na verdade você está realmente triste. Você está pesaroso, tem algo pesado sobre você e você se esconde. Você não desabafa com Deus, você não expõe os seus sentimentos diante do Senhor, fazendo com que está tudo bem. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Sim, é muito bom dar graças a Deus, agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus. Isso é importante. Mas no fundo Deus sabe, Ele está cheio de angústia, cheio de aflição, cheio de amargura. Ele tem um sentimento ou um pensamento errado contra mim agora e Ele está se calando, Ele não quer falar. Deus está esperando para que você fale com Ele. Então fale logo, converse logo com Deus. Senhor, eu estou sentindo triste, eu estou sentindo aqui, está abafado. Eu preciso de ajuda. Deus olha por mim, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, mas tem isso aqui, que eu não consigo suportar, está muito difícil. E todos os dias, Senhor, estou triste. Todos os dias. É uma tristeza contínua, é uma depressão. Eu não sei o que você está passando, mas possivelmente em algum momento, em alguma fase da sua vida, você já se assemelhou ao rei Davi, que começa um dia com tristeza, termina o dia com tristeza, começa o outro dia também triste, e está orando a Deus, está pedindo a Deus, mas parece que Deus não lhe responde, porque o problema continua. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O rei Davi, tudo indica que ele estava com um problema com seus inimigos. E ele estava orando a Deus sobre isso. Agora, quais são esses inimigos, nós não sabemos. O que sabemos é que ele tinha problema com vários povos, com várias nações. Ele tinha problema com os arameus, com os edomitas, com os filisteus, com as amalequitas, com vários povos que ele havia guerreado, que estava guerreando, e sempre com medo de que as coisas acontecessem voltando contra ele, que eles pudessem prevalecer. Até mesmo tinha problema dentro do reino, porque o seu filho Absalão estava criando um motim, uma rebelião para tirar o trono do seu pai. E a vida de rei, por mais esplendorosa ou majestosa que seja, não é tão boa quanto parece. É necessário ter um copeiro mor. Toda bebida, tudo que ele vai ali experimentar, alguém tem que provar primeiro, porque pode estar envenenado. A comida tem que ter ali o padeiro mor, tem que ter pessoas para comer primeiro, porque o rei pode ser envenenado.
porque pode haver um golpe, porque podem perseguir e matar os filhos do rei, podem matar o próprio rei, os povos querendo entrar e perseguir. Ele não tinha paz, ele não tinha contentamento. E tudo indica que ele estava orando a Deus e os seus inimigos começavam a se levantar contra ele. Ele não queria que os seus inimigos prevalecessem contra ele. Quais são os nossos inimigos? Quais têm sido os seus inimigos? É a hora de poder buscar a Deus em oração. E se está demorando, começa, Senhor, até quando? Até quando? Isso é saudável, isso aí é lícito de você conversar com Deus e perguntar a Deus. Não que você esteja mandando em Deus, mas você está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo, porque eu peço e não acontece. E eu estou sofrendo. E não somente eu, mas a minha família está sofrendo, os meus conhecidos estão sofrendo, a situação está difícil. Faça jus ao meu pleito, à minha causa. E ele continua no versículo 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Ele pede a Deus, Senhor, me atende. Me ouça, ilumina os meus olhos, eu não estou enxergando bem. Parece que o meu entendimento está desfocado, eu preciso aprender do Senhor. Me dê compreensão, eu preciso daquela luz no final do túnel, eu preciso de uma esperança. Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Aquele momento onde você quer mais morrer, acabar com tudo, porque é tanta angústia, e se for para sofrer hoje, sofrer amanhã e sofrer depois, é melhor morrer, é melhor adormecer na morte, dormir e não acordar mais. Porque não faz sentido viver uma vida de sofrimento contínuo, de depressão contínua. E talvez hoje você está aí com algo bem difícil de suportar. Talvez está tendo que conviver com o marido alcoólatra, está orando pelo seu marido para que ele se converta, para que ele pare com esse vício e parece que as coisas não acontecem, parece que ainda se agrava o seu alcoolismo, talvez se tornou violento e você não sabe mais o que fazer, está angustiada. Talvez é um pai que não suporta mais ver o seu filho drogado. Talvez é alguém aí que está sofrendo humilhações, que está endividado, que está desempregado, ainda mais agora com a pandemia. Senhor, até quando? Até quando vou continuar em situações como essa? Talvez você está com uma doença e está com medo, o diagnóstico veio, não sabe o que fazer. Foi, Senhor, até quando? Talvez você está com um pai na UTI, uma mãe na UTI, está ali com medo do que possa acontecer. Foi, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Tudo isso nos inquieta, tudo isso nos aflige. Ah, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo, é para sempre esse sofrimento, é todo dia. Ah, eu não tenho trégua, não tenho paz. Eu preciso de uma luz, Senhor, ilumina os meus olhos. Talvez esse é o seu desespero. Essa é a sua ocasião, ou melhor, é a sua situação, a forma como você está vivendo nesses últimos dias. E já não aguenta mais. Não aguenta mais e falou, o que eu vou fazer? Existe solução para isso? O rei Davi se encontrava assim. E a continuidade, nós temos o versículo 4, porque para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Foi, Pai, Senhor, eu estou prestes a cair, estou prestes a vacilar, estou prestes a abandonar tudo, a morrer, eu não consigo mais. Senhor, me atenda, me atenda. E ele começa a orar, e a orar, e a orar, e a pedir, e a pedir. E temos aqui no versículo 1, até quando te esquecerás de mim? Depois no mesmo versículo, até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? E ainda no versículo 2, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele já não suporta mais e ele quer saber, ele quer um prazo. Deus, me avisa, me fala quanto tempo. O que está parecendo é que para sempre. E para sempre eu não aguento. Eu vou adormecer na morte. Eles estão se exaltando sobre mim, estão se alegrando sobre mim, eles estão me zombando, eles estão me humilhando. Eu não suporto mais, eu não aguento.
Ele tinha um inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo, se seu inimigo é um inimigo espiritual, se seu inimigo é uma doença, se seu inimigo é um desemprego, se seu inimigo é uma dívida muito grande. Eu não sei qual é o seu inimigo, Deus o sabe, mas eu posso lhe orientar com o Salmo 13, a orar a Deus com ousadia e pedir ao Senhor e rogar e mostrar a Ele a sua angústia, revelar a sua angústia em prantos, você se entregar a Deus. E as coisas começam a melhorar no versículo 5. O capítulo tem apenas 6 versículos e no versículo 5 que a história começa a mudar. E é o que nós queremos para as nossas vidas também. A Bíblia diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Aqui o rei Davi ele começa a orar e Deus já trabalha na sua alma, porque a alma estava inquieta, a alma estava amargurada, a alma estava com tristeza a cada dia, ele já não suportava mais isso. Os seus pensamentos eram extremamente negativos para com a vida, para com os inimigos e até mesmo para com Deus. Porque quem podia lhe ajudar era Deus e ele não via resposta. E ele para de fazer interrogações, ele para de perguntar e ele já começa a afirmar: mas eu confio na tua benignidade. Deus, apesar do que eu estou vivendo, eu confio, eu creio que o Senhor é bom em todo o tempo, que o Senhor é bom. Nunca se esqueça disso. Não deixe Satanás colocar o contrário na sua mente e no seu coração, de que Deus não é bom, de que Deus não se preocupa com você. Ele sabia da benignidade de Deus, que a benignidade de Deus dura para sempre. Ele diz: eu confio na tua benignidade. Eu, às vezes, não consigo compreender, os meus sentimentos não são os melhores, mas eu confio, eu creio, eu deposito a minha esperança em Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. E ele diz: na tua salvação se alegrará o meu coração. Ou seja, Davi, ele foi: meu coração vai se alegrar sim na salvação que vem do Senhor. Seja a salvação da sua alma, seja a salvação contra os seus inimigos. Ele diz: eu vou me alegrar na salvação. Eu pergunto, você pode se alegrar na sua salvação? Você pode confiar na benignidade de Deus? Você confia que Deus é bom, que Deus lhe ama, que Ele deseja o melhor para você, apesar de que você não sinta isso nesse momento? Porque no mundo sofrereis aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, ou seja, não se desanime, fique animado, motivado. Você precisa disso e em Jesus Cristo nós conseguimos tal motivação. Nós conseguimos essa força, nós podemos nos fortalecer na força do Senhor. E Deus está apenas provando a nossa fé, nos deixando mais experimentados e ganhando nós mais galardões quando passamos por provações, passamos por tribulações e saímos aprovados. Não somente o rei Davi, que pensou, sentiu que Deus havia se esquecido dele, que Deus não se importava. Se nós irmos lá para o Novo Testamento, quando Jesus estava aqui encarnado, nós temos em Marcos capítulo 4, versículo 37 em diante. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? O que estava acontecendo é que os apóstolos, os discípulos, estavam cruzando o mar com um barco. Jesus estava na popa, que é a parte de trás do barco, e ali ele estava deitado, estava dormindo. Havia uma tempestade, ventos que assolavam o barco de tal forma que a água estava enchendo o barco e o barco estava para afundar. Haveria um naufrágio ali. E eles olhavam para Jesus e falavam: como consegue dormir dessa forma? Teremos que acordar o Senhor Jesus, o barco está afundando. E imagina aí o Titanic afundando e ele dormindo. Ele estava provando aqueles discípulos, provando a fé daqueles homens.
E Senhor, Senhor, nós vamos morrer aqui, o Senhor não está percebendo, o Senhor não se importa com isso. Quantas vezes nós nos colocamos em situações difíceis, estamos vivendo situações difíceis, nós não produzimos o vento veio, a tempestade veio, foi um fator externo que nos sobreveio, ou seja, a culpa não era nossa. Talvez você se alimenta super bem, pratica exercícios, tenha uma boa noite de sono, não anda estressado e lhe veio uma doença. Aí você diz, não entendo. Ou um acidente, ou alguma coisa acontece, um fator externo. E aquilo começa a te atemorizar. E você acha que, cadê Deus? Onde estava Deus? Onde está o Senhor? Será que está dormindo? E nós temos aqui, em continuidade, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala, quieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor Jesus Cristo estava provando a fé deles naquele momento. E ele sim foi e mandou aos ventos, ao mar, aquieta-te, aquieta-te. E houve grande bonança e eles temeram a Deus. Deus está ali sim. Ainda que naquele momento ele estava dormindo, o poder e a majestade de Deus estavam no barco. E é importante, independentemente de onde você vá, que Deus seja convidado a estar com você dentro do seu barco. Porque quando as tempestades vierem e você estiver pronto a naufragar, Jesus Cristo, Ele lhe dará o socorro, o auxílio que você tanto precisa. E nós aprendemos. Então, existem momentos nas nossas vidas que pensaremos que Deus não está ali, ou que Deus não está se preocupando, que Deus se esqueceu de nós, que Deus virou o rosto, que Deus não quer nos ouvir. E vamos sofrer e vamos perguntar assim, até quando? Isso não acaba, é para sempre. Porque o sofrimento parece que nunca vai terminar. Você tem que passar uma noite no hospital, passar uma semana internado, para você ou para qualquer um, parece uma eternidade. Mas se você passa uma semana de férias, as férias passam ligeiras. E rapidinho já está ali pronto para trabalhar de novo. Mas quando se trata de algo difícil, de algo que está difícil de engolir, de suportar, parece uma eternidade. Uma eternidade. Parece que nunca vai haver solução para o nosso problema. Mas em Jesus Cristo há. E até o salmista, o rei Davi, chega no final, no seu versículo 6, ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele ora a Deus, está angustiado, e começa a desabafar com Deus, e até argumenta com Deus. Isso vai, versículo 1, com muitas interrogações, versículo 2, versículo 3, ele começa a se justificar, e aí ali no versículo 5 ele diz, olha, eu vou confiar, eu confio, apesar de tudo, eu confio que Deus é bom. Eu vou me alegrar na minha salvação, na salvação que vem de Deus na minha vida. E eu vou começar a cantar. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu vou cantar. A alma dele foi cuidada na oração. Muitas vezes a oração ela vem, ou nós oramos ao Senhor, não é para mudar Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas através da oração nós mudamos a nós mesmos. Deus trabalha em nós, Deus lida com o nosso ser, com o nosso coração. E um coração que estava com tristeza a cada dia começa então a se alegrar, a confiar na salvação que vem de Deus, na benignidade que vem de Deus, na bondade. Por quê? Porque Deus lhe tem feito muito bem. Então não sei o que você está passando. Talvez sua situação está muito difícil, nunca ficou tão ruim como está agora. Mas faça como o rei Davi fez. Se desabafe diante de Deus. E expresse todos os seus sentimentos. Fale, Deus, eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou irritado. Oh, Pai, me ajuda. E até quando isso vai durar? E comece a desabafar com Ele. E Ele vai tratar a sua alma. Você vai começar a confiar. E vai terminar a oração aliviado, cantando ao Senhor.
porque Ele lhe tem feito muito bem. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, obrigado pela bondade do Senhor, pela sua benignidade que dura para sempre. O Senhor é um Deus tão poderoso, tão amável, e peço perdão por tantas vezes que não percebi, ó Deus, a sua presença. O Senhor sempre esteve comigo, o Senhor sempre esteve presente no nosso meio. Estava sempre ali no barco e faltava-nos fé. Estávamos muito tímidos. E eu peço que o Senhor abençoe aquele irmão, aquela irmã que agora está tímido e que lhe falta fé, para que possa se derramar diante do Senhor, mostrando os seus sentimentos, revelando, tendo vergonha de se expressar os seus sentimentos diante do Senhor. O Senhor já conhece, o Senhor já sabe exatamente o que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo. Mas o Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos nos derramar diante do Senhor. E eu peço a Deus por aquele que está aflito, que está com um problema sério em casa, está com um problema na saúde, um problema, Senhor, talvez com o seu casamento, com a sua família, com seus filhos, com vício, com alcoolismo, com drogas. Talvez tenha algum parente que está preso. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha acalmar o coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que possam confiar na benignidade do Senhor, na salvação que vem do Senhor, que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara. O Senhor prometeu em Mateus capítulo 28, 18 a 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que o Senhor está presente. Talvez somos nós que não estamos vendo. Então, Pai, ilumina os nossos olhos para que não adormeçamos na morte. Em nome de Jesus. Amém.